Je suis bleue de Gabriel. Ouh là là, mon ami, attache ta tuque avec de la broche. Où ça? Attention, il a un deuxième bureau. Quando a gente aprende uma nova língua, a gente mergulha num novo horizonte sonoro, novos sons, novos ritmos, uma musicalidade diferente. E até para entender o porquê que, por exemplo, o francês da França pode soar diferente do francês do Senegal, a gente vai começar a entender 3 aspectos super importantes da fonética. Vamos lá? O primeiro deles é o contexto de fala. Então, com quem a gente fala, quando, como e onde vai definir o modo como a gente fala. Se no português a gente já tem uma facilidade, né, por ser falante nativo, quando a gente aprende o francês a gente precisa aprender novos códigos para poder decodificar cada um desses contextos de fala. Segundo aspecto super importante é a prosódia. A prosódia, na verdade, ajuda a gente a veicular nossos sentimentos e afetos através da língua. Então, por exemplo, a gente pode usar um tom mais irônico, um tom sarcástico, ou um tom de ameaça, ou um tom de questionamento. E isso vai fazer com que a gente veicule sentimentos diferentes. Então, a prosódia está ligada ao ritmo que a gente fala, está ligada também à entonação, por exemplo, se a gente sobe a entonação ou a gente desce a entonação, e também com todos os gestos que a gente usa enquanto a gente fala, que também veiculam sentidos de comunicação. Um terceiro aspecto super importante são os sons. Na verdade, esse aspecto é o que a gente mais conhece de cara. Por exemplo, são as vogais e as consoantes de uma nova língua que a gente aprende. No francês, a gente tem várias vogais diferentes. Então, por exemplo, o som do E do francês pode variar do português. A gente pode falar, então, no francês E, E. E aí, você conhece outros sons diferentes do francês? Bom, quando a gente fala de pronúncia, quando está aprendendo ou ensinando uma língua estrangeira, quase sempre cai naquela história da pronúncia perfeita, dessa idealização da pronúncia do nativo. De onde será que vêm essas ideias que estão tão arraigadas no público em geral, nos alunos de língua estrangeira? Acho que é importante a gente fazer a diferença entre 3 conceitos, né, de fonética e fonologia, que são o sotaque, a pronúncia e a variante. Bom, o sotaque, ele carrega a nossa origem. E é um mito achar que a gente precisa apagar o nosso sotaque para alcançar uma pronúncia perfeita. Você pode ter uma boa pronúncia, garantir a compreensão, a intercompreensão, e ainda assim manter as suas marcas culturais que vêm junto com o sotaque. Sendo assim, a gente pode lembrar que há sotaques diferentes dentro de uma mesma língua, falando aqui do francês ou do inglês, enfim. A gente tem vários sotaques diferentes dentro de um mesmo país, dentro de uma região. Isso é normal, isso não configura um problema de pronúncia, nem dentro da própria língua, nem quando a gente está aprendendo a língua como língua estrangeira. Já a pronúncia ela é mais estável, mais inflexível, porque ela carrega elementos fonéticos da língua, né, que distinguem essa língua em questão. Então, é importante que a gente observe a pronúncia para garantir a intercompreensão e para não incorrer em erro. E a variante, ela está muito ligada ao sotaque. A variante é um conceito de fonética, de fonologia, a gente fala de variante de prestígio, variante estigmatizada. A variante é um conjunto de propriedades linguísticas compartilhadas por um grupo específico de falantes que vão variar de acordo com a região, né? Então variam geograficamente, variam por faixa etária, variam por gênero. Então a gente pode falar, por exemplo, em variante de Paris, variante de Marselha, variante do Quebec e, na verdade, variantes, né? Se a gente pensar em variantes do Rio de Janeiro, variantes de São Paulo, são formas diferentes de produzir a língua, sempre respeitando regras de pronúncia que são comuns dentro daquela língua, né? Sons que existem e que precisam ser observados para, de novo, que não se incorram em erros e, consequentemente, em problemas de intercompreensão. Donc, le français n'est pas que béret, baguette et tour Eiffel. Rappelez-vous, le français est aux 4 coins du monde. Notre prochaine vidéo vous aidera à mieux comprendre le français parlé par les Brésiliens. À bientôt!